Turma, essa aula de hoje, ela tem um peso extra, pessoalmente, inclusive, falando para mim, porque quando eu acredito piamente que quando eu entendi isso na sua profundidade, foi um divisor de águas na minha vida. Nós precisamos entender uma coisa que é muito importante. Nós vamos ficando, ao longo da vida, apegados às nossas dores. As vivências, né, não tão positivas que nós experimentamos vão criando arquivos negativos dentro da gente. E é claro que isso é de uma forma inconsciente. Talvez se hoje você vivenciar uma coisa negativa, mas se você tiver numa emoção bacana, velho, você não vai nem ligar. Mas de repente pode acontecer até uma coisa que não seja tão grave assim, vamos colocar dessa maneira. Mas se você não estiver num dia de uma emoção muito positiva, muito boa, aquilo vai criar uma tempestade num copo d'água. E é essa tempestade que fica registrado. Você já reparou que tem dia que você está muito, muito sensível, muito, para falar o português bem claro, muito puto da vida, e qualquer coisa vira uma coisona? E quando o dia você está muito bem, uma coisona não vira nada, não é? Se a gente reparar bem nessa oscilação das nossas emoções, a gente vai conseguir reparar também a oscilação de quando uma coisa podia ser muito grande e é muito pequena e vice-versa. Ao longo da nossa vida é a mesma coisa, principalmente quando nós somos crianças, porque a criança, literalmente falando, a criança de 0 a 14 anos, né, que já está ali no final da segunda infância, no início da adolescência, ela não tem discernimento, ela não tem bagagem, ela não tem consciência para falar se aquilo é certo ou se não não é certo, se aquilo é legal, se não é legal. A pessoa falou aquilo para mim no mau dia, não vou nem ligar. Hoje a gente consegue fazer isso. Por mais sensível, por mais vitimizadores que sejamos, né? Tem umas pessoas que são muito vitimizadas, tem umas pessoas que são muito raivosas, enfim, cada um tem uma personalidade, cada um tem um arquivo pessoal que promove uma reação. Mas se nós formos pensarmos exatamente na criança, a criança não tem, criança é pura, gente. A criança é pura, a criança não sabe o que é certo, o que é errado. Ela quando nasce não sabe a diferença da cor da pele. Ela pode até achar estranho que o amiguinho do colégio dela tem a corzinha da pele mais clara ou mais escura do que a dele, mas ele não entende o que isso significa, não é? Essas informações vão correndo ao longo da vida e em algum momento ele vai definir se aquilo para ele é legal ou se não é, né? Se ele vai ser uma pessoa que vai ser racista ou não. Um exemplo aqui. Então a gente precisa entender isso. Nas nossas emoções é a mesma coisa. O que foi que a gente viveu lá atrás que gerou dor e sofrimento pra gente? E isso foi sendo armazenado no nosso subconsciente. Então são informações que vão entrando, vão se alojando dentro da gente, se apossando da nossa vida sem que a gente tenha a menor ideia, não é? Então, e aí vai acontecendo o que acontece. Tem pessoas que são muito submissas, tem pessoas que são muito arrogantes, tem pessoas... Mas tudo isso, por bem e por mal, é resultado das coisas que se viveu, entendeu? Algumas pessoas vivem a mesma situação e reagem de maneira diferente. As emoções são armazenadas de uma maneira diferente, né? Alguma coisa que me causou muita dor, por exemplo, pode não ter causado dor nenhuma para você que viveu a mesma coisa. Então isso é muito relativo, nós não estamos aqui para julgar como é que as pessoas administram as suas memórias. Nós estamos aqui para entender o que são as memórias. Eu já falei isso lá naquela primeira aula, no vídeo, como é que funciona isso, né? A gente vive, o subconsciente registra e o coração fica ferido. E agora a gente tem que fazer o caminho de volta, não é? Então, quando a gente fala de criança interior é uma metáfora para falar das marcas negativas que estão guardadas no nosso subconsciente. Por que se usa criança interior? Porque se a gente for entender mesmo,
a gente fica no papel de criança e quase todas essas memórias, as principais, as mais fortes, as mais dominantes na nossa vida, elas foram criadas lá atrás, né? Nessa primeira e nessa segunda infância. Então, criança interior é uma dor, é uma falta, é uma fragilidade que fica dentro da gente, que a gente precisa suprir isso, dando pra gente aquilo que a gente achou que ficou faltando lá atrás. Tá fazendo sentido isso para vocês? Então, quando a gente fala de visitar a criança interior, é buscar pela sua história, ir lá e falar para você mesmo, te oferecer aquilo que você sentiu falta. Então, quando a gente entende esse mecanismo, a primeira vez que você vai fazer, você vai se emocionar, vai ficar meio assim, não vai entender muito bem, porque, é claro, é tudo muito novo, às vezes não faz tanto sentido na hora. Então, conforme a gente vai praticando isso, a gente vai olhando isso de uma maneira muito mais profunda. E isso é um divisor de águas. Se eu contar pra você que eu converso com essa criança o dia inteiro, vocês não vão acreditar. Chega num ponto do processo que você fica meio malucão, assim. Você lembra e fala assim, não é verdade. Obrigada pela oportunidade de trazer isso, de olhar para isso, de você poder me desculpar, me liberta dessa culpa que ficou em mim, me perdoa por não poder ter podido naquele momento, não ter condições de entender a sua dor, de te proteger, de te acolher, de te confortar. Isso sou eu falando com a minha criança, ou seja, sou eu falando comigo. E o que é esta criança na verdade? Ela é o seu subconsciente. Por isso que a gente fala na metáfora da meditação, que vocês vão ouvir depois, que é o consciente, né, que é o que está aqui falando, trazendo para você essa história. Ele é a sua mãe, é a mãe, o papel da mãe, não a sua mãe, mas é o papel da mãe. E o subconsciente é o papel do filho. Então a gente tem que ordenar, acalmar, acolher, integrar, sabe, apaziguar essas duas figuras, mãe e filho. Consciente e subconsciente. Por isso que às vezes a gente fala assim, eu tenho consciência de tudo. Tudo bem. Você ter consciência de tudo é um grandíssimo passo, né? Porque você já começa a olhar para a coisa, seja ela o que for, de uma maneira diferente. Mas, de uma maneira muito grosseira, muito prática falando, se você tiver consciência de tudo, mas você não fizer o upgrade disso, você não sincronizar isso com o seu subconsciente, não vai adiantar para nada. Entende? Porque por mais que nós falamos em consciência, quem manda é o sub. Então, quando a gente tem consciência de alguma coisa, a gente tem que fazer essa limpeza, sincronizar consciente com o subconsciente. Então, se você fala assim, perdoei meu pai, beleza. Agora você tem que sincronizar isso com o seu subconsciente e com o seu coração. Esses três é um triângulo, entendeu? É a tríade da paz. É o que eu falo que é a tríade da felicidade. Eles têm que falar juntos. Não adianta o seu consciente falar que tá ok, tá perdoado, o seu coraçãozinho ficar meio assim e o seu subconsciente ainda não foi tocado com essa nova informação. Então, quando você fala perdoei o meu pai, você tem que olhar, você tem que orar, tem que sentir, tem que lembrar de tudo sem nenhum ressentimento, sem nenhuma mágoa, entende? Aí sim você vai entender que o seu subconsciente está sincronizado. Então é muito, 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 muito importante a gente entender essa criança interior. Quando a gente fala, meu pai foi péssimo, tudo bem, ele pode até ter sido. Mas quando você fala dessa maneira, é a criança falando, né? Não é assim que a criança fala? A gente fica um adulto, porque a gente ainda tá com aquela criança gritando dentro da gente daquela falta que a gente sentiu daquele momento, daquela situação, daquele pai. Esse é um exemplo só, né? Aí você vai trazendo isso, você vai traduzindo isso para a sua história. Na aula de pai e mãe, a gente aprofunda um pouco mais essa história de pai, mãe, expectativa. Aqui eu só estou dando como um exemplo, não da ação ou da falta de ação dos pais, mas de como isso reverberou dentro da gente. Então, se você acha que seu pai não te deu carinho, vai lá e se deu carinho. Se você acha que sua mãe foi muito brava com você, vai lá agora e tira essa brabeza toda de você. É mais ou menos assim que funciona.
Então, a gente tem que olhar. Por isso que eu brinco com vocês falando que esse desafio é brincar de detetive. É para você ir lá investigar onde que tá a memória, onde que tá a memória que arrumou atrito com o pai, aonde arrumou atrito com a mãe. E, na verdade, eu acho que o atrito mais importante que a gente tem que descobrir as causas é o atrito que você tem hoje com o espelho. Né? Quando a gente olha pra gente, a gente não gosta da gente, a gente se sente desconfortável com a gente, né? Na oração original do Ho'oponopono fala, né? Por tudo que não me agrada nesse corpo que eu habito nessa vida, que é esse corpo aqui, né? Quando você olha, você não gosta, se sente desconfortável dentro dele, da sua casa, da sua vida, do mundo à sua volta. Se você parar para prestar atenção na oração do Ho'oponopono, ele traz esses desconfortos que a gente tem, né? E trazendo que isso são coisas armazenadas de outras vidas e dessa vida, mas ele fala dessa vida também. Então, o que não está te agradando? Então, o que a gente pode buscar? O que a gente tem que olhar? Então, quando a gente fala de criança interior, é muito lindo. Então, às vezes eu brinco aqui, às vezes eu brinco com o namorado, eu falo, ai, minha criancinha hoje tá atacada. Hoje vai ter que ser só pirulito, pipoca e chocolate. Porque a gente acaba brincando com uma coisa que é super séria, mas porque agora eu sei lidar com ela, eu sei os momentos dela. Às vezes eu tô fazendo um Ho'oponopono aqui em casa, pra mim vem uma imagem muito forte, eu paro o Ho'oponopono na hora e vou lá dar atenção pra criança. E tento entrar naquela emoção que foi naquele momento, naquela dor, pra poder acolher. Né? Já que está aqui pulando na minha frente, vamos aproveitar e vamos limpar. E aí você começa a perceber, né? A ficar mais atenta quando, entre aspas, a criança pula na sua frente. Então ela pula na sua frente e se acolhe, porque aí você vai limpando, é um jeito ainda mais profundo de você limpar. Uma outra maneira de você entender se você perdoou, se você soltou aquela memória, se você se desvinculou daquela energia negativa, é saber se perguntar, né, se você gostaria que aquela pessoa que fez aquilo que te magoou tanto vivesse alguma coisa parecida. Enquanto você desejar alguma coisa semelhante, que ela tem que pagar, você não perdoou. E quando você perdoar, velho, você vai falar, tá, não quero pra mim, não quero pra ele, eu quero que se dissolva e se desfaça aqui agora, né? Não quero devolver pra alguém alguma coisa que eu não quero que fique na minha vida. Isso aqui você pode ouvir e falar assim, nossa, faz sentido. Mas pro seu consciente? Mas será que já faz sentido pro seu sub? Será que já faz sentido pra sua criança? A criança é ingênua. Então, se você for lá conversar com ela, se você for doce, se você for delicado com ela, com certeza ela vai atender o seu pedido, porque a criança não tem rancor, a criança é pura, né? Eu comecei a falar da pureza da criança no início desse áudio. A criança é pura. Então, se você se tratar como você trataria uma criancinha hoje de 5 anos, o filhinho do seu amigo, seu filho, seu priminho, sei lá, você vai conseguir dele, você vai brincar com ele, ele vai confiar em você, não é? Você conquista a confiança de uma criança de uma maneira diferente do que você conquista a confiança de um adulto. Então você precisa confiar, que você precisa conquistar a confiança da sua criança, da sua versão criança, para que ela saiba que ela é reconhecida, que ela é amada, que ela é admirada, que ela é reconhecida sobretudo, não é? E se você consegue entrar nessa sintonia de amor, de cuidado, de acolhimento com a sua criança, certamente ela vai entrar numa frequência de soltar, de liberar você dessas memórias. Eu falo com a minha criança, eu falo, obrigada por você estar disposta a soltar essas memórias que já não servem mais, né? Me perdoa, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, te amo, faço um Ho'oponopono. E não tem um jeito certo, não vou falar pra você, faça essa oração, faça aquela oração, faça 108 vezes, ou faça um japamala, né, 108 contas do Ho'oponopono. Não, você vai sentir.
Você vai sentir o que é que você está precisando naquele momento. Eu te apresento aqui as ferramentas, eu vou te apresentar aqui a meditação, eu já, né, tem a aula ali das ferramentas do Ho'oponopono, tem várias orações, tem várias meditações, e você escolhe, você vai sentir, o seu coração toca. Por isso que eu sempre falo, tudo que você for fazer, desprenda da consciência e acione o coração, porque o coração é onde está a sua intuição, né? É onde está o seu amor, e é o amor que vai falar para você, faz isso, faz aquilo. Se você seguir a informação do seu coração, se você fizer tudo com amor, não tem problema. É claro que se você for limpar uma memória de ontem, que aconteceu ontem, você vai demorar aqui 1 horinha, 2 horinhas, você vai resolver, não vai nem lembrar daquilo. Agora, se a gente está falando, vamos supor, eu tenho 50 anos, se eu estou falando de uma memória que aconteceu comigo com 5, são 45 anos essa danada guardada dentro de mim. Qual a chance de eu conseguir liberar isso em 1 hora? Nenhuma. E aí você vai tirando as camadas, é como se fosse uma cebola, né? Você tira hoje uma camada, ela vai ficando mais fraca, depois ela vai aparecer de novo, você vai tirar de novo, e aí ela vai enfraquecendo, até que ela perde realmente a força sobre você. É assim que funciona, por isso que eu falo, a gente não faz milagre, existe um processo, existe uma ferramenta, existe um método que é possível fazer com que a gente se liberte daquilo que nos faz mal. Mas para isso é importantíssimo que se faça, que se revisite, que faça de novo, espere um tempo, faça de novo, e sobretudo que você perceba em você as suas emoções, né? A sua emoção te diz tudo. Se você está com raiva, se você está com isso, veja o que está provocando, o que foi a memória que veio, o que foi o pensamento que provocou. Você tem essas ferramentas. Então, quanto mais você se conhece, mais você consegue trilhar esse caminho para você mudar aquilo que você não está mais satisfeita na sua vida. Então, a criança interior, por mais... ao contrário do que as pessoas pensam, você falar sobre criança interior, você cuidar da sua criança interior, é a coisa mais adulta que você pode fazer. E se alguém falar, criança, e ficar tirando sarro, você fala, não, velho, você não tem noção como isso é sério, como isso é adulto, como isso é maduro. Você poder entender que você tem uma parte de você que ficou ferida lá atrás, é muito maduro. E é muito lindo. É uma relação sua com você mesmo, ninguém interfere. Eu que estou aqui te orientando no exercício, não tenho como interferir nisso. Você pode até falar, Maca, esse exercício aqui não deu muito certo e tal. A gente pode tentar falar, eu conheço talvez um pouquinho melhor as ferramentas, posso até te falar, tenta essa, acho que essa vai ser legal. Mas quem vai descobrir o caminho, quem vai tocar, quem vai bater ali e pegar essa coisinha fofa no colo é você, sabe? Então, a meditação, faça com uma almofada do lado para você abraçar, sabe? Você pode trazer isso de uma maneira mais real. Você pode se você tem facilidade de entrar nisso, faça só isso. Enfim, você vai fazer. Você vai descobrir o seu caminho. O importante para você é entender que existe uma criança dentro de você. Quer ver um exemplo? Esse é muito legal. Eu passei a vida inteira me justificando quando eu acordava tarde. De verdade. Até eu tenho 50 anos de idade, às vezes eu fico me justificando quando eu acordo depois das 9, porque eu acho um absurdo eu acordar depois das 9. Olha o tamanho da cobrança, né? Eu não sou uma pessoa que tenho... eu trabalho muito, trabalho até mais do que quando eu trabalhava na TV, mas eu não tenho essa carga horária, essa obrigação de estar lá, tipo, meio-dia para sair de lá às 7 da noite, entende? Mas eu preciso, então eu posso me dar o luxo de acordar às 9 da manhã, porque eu posso trabalhar até 2, 3 horas da manhã, porque você não vai saber que horas eu tô gravando o vídeo, certo? Enfim, mas eu passei a vida inteira me justificando.
Por que eu acordava tarde? Não, mas aí eu ficava assim, não, mas ontem você foi dormir tarde, mas porque você ficou trabalhando, porque você ficou lendo, porque você ficou... Olha a cabeça da gente como funciona. Aí quando eu comecei nesses mergulhos todos, eu fui lembrar que a minha mãe quase me matava cada vez que eu acordava tarde, que ela só liberava acordar tarde nas férias, que uma semana antes de acabar as férias, ela já começava a me colocar para dormir e acordar cedo para poder já entrar no ritmo da aula. Ela me fez estudar de manhã a vida inteira, sabendo que eu odiava acordar cedo. Então, olha como que fica. Então era uma coisa que eu ficava justificando. Não, mãe, tô de férias. Não, mãe, eu fiquei estudando. Não, mãe, eu fiquei até tarde por causa disso. Porque ela não gostava que eu dormisse e eu acordasse tarde. Mas é só para você ver como que fica marcado isso, né? E que eu veja com você quais são as justificativas que você dá na culpa que você sente de estar fazendo alguma coisa. Vai lá buscar pela memória a sua mãe, seu pai, seu avô, seu irmão, alguém te dava uns esculachos por você fazer isso. Então essa é uma maneira divertida, mais simplória de falar, mas grava. E então imagina as coisas negativas realmente, o peso que fica isso dentro de cada um de nós. Então é divertido. E hoje quando eu passo no meu quarto, às vezes eu demorei um pouco mais para arrumar a cama, eu falei, agora a casa é minha, eu faço do jeito que eu quiser. Ainda brinco com a minha mãe, fazendo não manda mais em mim. A minha mãe não tá mais nesse plano, ela tá no plano superior, eu dou risada e falo, agora você não manda mais em mim, se eu não quiser eu não arrumo a cama. Olha a criança birrenta, tá vendo? É uma criança birrenta, mas de uma maneira agora saudável, muito consciente, brincando com uma situação. Mas você imagina como é que ficam as coisas negativas dentro de você a partir desse entendimento? Então, essas negativas, né, de palavras muito duras, você é feia, você é gorda, você é alta, você é magra, você não sei o quê, você não serve pra nada, aquelas coisas, né, que a gente às vezes escuta. Imagina o peso. Né? Como é que você vai ser uma profissional que vai se impor de uma maneira inteligente e elegante no trabalho se você tem uma autoestima muito, muito abalada? Então, como é que você vai se colocar num relacionamento onde você se impõe de uma maneira gentil e delicada sem brigar? Porque às vezes a gente briga para poder se impor, não é? Por quê? Porque fica aquelas memórias gritando na nossa cabeça, a gente não quer passar por isso de novo e aí a gente acaba exatamente criando um padrão negativo de repetição, justamente para evitar que aquilo que nos machuca tanto aconteça novamente. Então é importantíssimo a gente olhar para essa questão da criança interior, porque nada mais é do que as memórias negativas, agressivas que ficam latentes dentro da gente, né? Seja de arrumar uma cama, seja de dar uma desculpa para acordar mais uma mulher de 50 anos dando desculpa para ela mesma, porque que ela acordou mais tarde. A minha mãe brigava muito comigo por causa da alimentação, questões de obesidade, essas coisas que era muito forte na minha família. Eu passei a vida inteira me justificando pelo que eu estava comendo para entender se era gula, se era a compulsão ou se era fome. De tanto que me cobraram isso, então eu fazia cálculos, porque dizem os médicos que você tem que comer de 3 em 3 horas, aquelas coisas, né? Então eu falava, se era de 3 em 3 horas, eu entendia que era uma fome, porque eu comia pouco, então eu me liberava para comer, mas se fosse menos disso, eu achava que era compulsão, que era gula e me maltratava. Olha como que é a cabeça. Né? Eu tô trazendo esses exemplos que é para vocês entenderem como é que fica, como é que ficam essas memórias dentro da gente, como é que elas lidam com isso, como elas interferem nas nossas emoções e com certeza nos nossos resultados, né? Então é importante olhar para isso, mergulhe mesmo quando sentir, vai fazendo, faça sempre, que quanto mais você fizer, mais intimidade você vai entender, você vai criar e mais fácil vai ficar de curar, né? De limpar, vai ficar uma coisa muito natural. Hoje pode te parecer um pouquinho estranho, claro, de repente tá ouvindo isso pela primeira vez, faz todo sentido.
Mas conforme você vai praticando, você vai se sentindo mais confortável, você vai descobrir um caminho de falar consigo mesma e vai. Eu tenho o meu jeito, cada um tem o seu jeito. E o problema, né, a situação, ela existe para todos. Todo mundo tem memória, isso é fato. Todo mundo tem memória de infância, isso é fato. Todo mundo tem memória de infância que interfere na vida adulta agora, claro, faz parte de você de uma maneira positiva ou negativa. Isso também é fato. Agora, como cada um vai lidar com isso, isso é individual, né? Então, todo mundo, tem várias pessoas que passam por esse treinamento, por esse curso, e cada um vai criando o seu jeitinho. Por isso que eu sempre falo, o seu jeito é o jeito certo. Eu trago para você a informação, as possibilidades que se existem para se cuidar dessa situação, dessa ferida, desse machucado. E você vai descobrindo como que é o melhor para você. Você vai moldando a sua cura, a sua libertação e a sua transformação. E isso tem que ser com você, porque só você sabe. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que respeitar, não pode julgar. A dor do outro sempre vai ser a dor pior, porque é a dor que ele carrega. A minha dor sempre vai ser pior do que a sua, porque sou eu que sinto. Da mesma forma que a sua dor vai ser sempre maior do que a minha, porque é você que sente. Da mesma forma que a sua cura, é só você que vai saber o caminho. A cura das suas emoções, das suas memórias, das suas lembranças. Então, essa parte aqui é uma das que eu mais amo de todo o curso, de todo o desafio, porque olhar para minha criancinha, pegar ela no colo, é muito fofo. Você vai se apaixonar por você mesma. Faça os exercícios com uma foto, pega uma foto sua de criança, olha para ela, fala para ela tudo que aquilo que ela gostaria de olhar e fala o que você quiser. Olha, deixa o seu coração tocar, fica olhando para a foto, faz a respiração. Respira, segura fundo, olha fundo dentro do seu olho, pega sua fotinho, pega uma fotinho, sei lá, se deseja que tem aquele aniversário que ficou marcado de uma lembrança ruim, pega aquela foto mesmo e olha para ela, sente, entra na sua emoção daquele dia. Você vai entrar. Com certeza, se for uma coisa que te marcou, você vai entrar na emoção daquele dia. E aí, fala pra você aquilo que você gostaria que tivessem falado. Faça pra você aquilo que você gostaria que tivessem feito pra você. Pega a sua foto, olha pra você, faz a meditação do Ho'oponopono. Pega as coisas que já estão latentes na sua cabeça, que você consegue lembrar agora, né? Um momento triste, um momento de dor. Pega a sua foto, olha pra você, porque a imagem, ela é fundamental, né? O cérebro trabalha com imagens e com histórias. Então, olha para sua foto de criança, veja, perceba, tenha consciência da emoção que está vindo e nessa emoção você trabalha. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Fala o seu nome, fala com amor, fala que eu sinto muito, eu não sabia que isso tinha te machucado tanto, eu não sabia que era tão importante isso para você, me perdoa, porque eu não tive condições de entender a sua dor, de acolher a sua dor, de te proteger naquele momento. Eu sou grata porque nós estamos aqui, eu tô te pedindo aqui essa oportunidade de pedir perdão para você, de trazer para você que eu sinto muito porque eu não pude cuidar de você. Eu sou grata porque você está aqui disponível, né, para poder soltar essa memória que não serve mais. E eu te amo acima de qualquer coisa, eu te amo apesar de tudo, eu te amo. É isso. Entendeu? Sinto muito, me perdoe, sou grata, te amo, é exatamente isso. Me perdoa por não ter podido. Naquela época eu não tinha consciência, eu não tinha como ter, eu era muito nova. Mas agora eu tenho, eu tô aqui para te dizer que eu te reconheço como parte de mim. Sabe, você é minha, você é meu amor, eu te amo. Eu só sou o que eu sou porque você aguentou firme esse tranco todo. Fala pra você, se pega no colo, se ama, se beija, se abraça, sabe, sim. Mas com delicadeza, né? Porque senão você vai assustar a criança. Por mais que seja você tá ali no papel de criança. Então seja delicada, pede licença, posso te abraçar, posso te beijar, posso te tocar, podemos conversar, por favor, você pode me perdoar, você pode me liberar, você pode me liberar dessa culpa. É ela que tem a faca e o queijo na mão.
né? Lembra que a gente falou lá atrás, né? Como que você conquista a confiança de uma criança que você acabou de conhecer, o filhinho do seu amigo, né? Então, faça isso com você, conquiste a sua confiança para que ela possa se entregar para você e você aí sim poder viver essa relação de amor com ela reconhecida dentro de você, certo? É isso. Boa viagem, bom reencontro, bom tudo de bom para vocês. Amo. Beijo, fica até a próxima.